Bom dia, pessoal. Boa tarde, né, para as turmas que são à tarde. Bom dia para as turmas que são pela manhã. Então, pessoal, sou o professor Valberto, como vocês sabem, ensino ciências aqui na turma de vocês do 8º ano. E nós vamos começar essa semana um assunto chamado reprodução. O que seria reprodução? Reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de gerar seus descendentes, fazendo com que isso perpetue a sua espécie ao longo do tempo. Porque à medida que se vai reproduzindo e tendo seres que sejam iguais, da mesma espécie, ele vai perpetuando essa espécie ao longo do tempo. Então é sobre isso que nós vamos estudar essa semana. Aí temos aqui assunto, a reprodução. Reprodução, o conceito de reprodução é o processo pelo qual os seres vivos dão origem a outros semelhantes, perpetuando suas espécies, como nós temos aqui, né? Duas espécies de mamífero, o boi, aqui nessa figura representado, e uma família, né? Que aqui os filhotes são frutos de uma reprodução, que são as espécies sendo reproduzidas por outras espécies. Né? Nós temos aqui bem claro, né? Essa figura. Então, há dois tipos de reprodução nos seres vivos, que primeiro é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. O que vem a ser reprodução assexuada? A reprodução assexuada é aquela em que o indivíduo gera seres idênticos a ele. Não envolvem células sexuais, gameta, sendo mais comum em seres unicelulares, como bactérias e protozoários, mas ocorrem também em alguns seres pluricelulares, como fungos, plantas e animais. É menos complexo, mais rápido e menos custoso para o organismo. Não é necessário um parceiro, o que reduz os gastos de energia do indivíduo. Então, reprodução assexuada é aquela que não envolve as células sexuais e não precisa de um parceiro para gerar a nova espécie. Geralmente, ela é mais comum em seres unicelulares, bactérias ou protozoários. Como nesse exemplo aqui embaixo, né? Nós temos dois exemplos aqui. Desse ser aqui unicelular, que se subdivide, dando origem a outro ser idêntico. E temos também aqui, nesse outro exemplo, né, que temos um ser unicelular, que se divide aqui e vai dar origem a outro ser da mesma espécie e idêntico como o anterior. Agora partimos para a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é aquela em que há a participação dos gametas. Ocorre em uma grande diversidade de organismos, inclusive no ser humano. Através da união das gametas, que é chamada de fecundação, dará origem a uma nova célula, ovo ou zigoto, formando um novo ser vivo. Produz indivíduos geneticamente diferentes. Então, a reprodução sexuada, ela é aquela que necessita de dois indivíduos para acontecer. E é feita através da fecundação e gerando indivíduos geneticamente diferentes. A reprodução sexuada, um exemplo muito comum é a reprodução de nós, seres humanos, né, que ocorre por meio de dois seres e que dá origem a uma nova vida. E geneticamente diferentes. Podemos ter semelhanças físicas, né, nessa reprodução sexuada, como é o caso do ser humano. Geralmente a mãe e o pai, o filho ele tem uma descendência física parecida com a mãe e o pai. Mas geneticamente, os genes dessa pessoa, ela é diferente dos indivíduos que a produziram. Diferente da reprodução assexuada, porque os genes é igual. O indivíduo é igual. Pronto. Tipos de reprodução assexuada. Lembre-se, vocês têm que diferenciar bem a reprodução sexuada da reprodução assexuada. Uma dos tipos de reprodução assexuada é a bipartição ou a divisão binária.
Este tipo de reprodução, mais frequente nas bactérias, ocorre de forma assexuada, na qual uma bactéria-mãe divide-se em duas bactérias filhas idênticas, geneticamente idênticas. Nós temos aqui, olha, uma célula-mãe que subdivide, quer dizer, parte-se em duas partes, dando origem a duas bactérias filhas idênticas, que são essas aqui. Então, essa é chamada a reprodução assexuada da bipartição ou divisão binária. Outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento. Consiste na formação de pequenos brotos no corpo do ser original, os quais mais tarde poderão separar-se, dando origem a novos indivíduos, ou permanecer ligados, constituindo uma colônia. Aqui nós temos um exemplo, né, mais frequente, pessoal, nas esponjas. Que são esponjas? São um tipo de ser vivo que é encontrado geralmente no mar, no fundo do mar. Então, esse ser aqui dá origem a um brotozinho que sai dele mesmo. Esse broto se separa, dando origem a um novo ser vivo, a um novo indivíduo. Então, essa reprodução assexuada é chamada de brotamento. Nós temos também outro tipo de reprodução assexuada, que é a esporulação. É uma forma de reprodução na qual novos indivíduos se originam de esporos quando há condições favoráveis. Esporos, gente, nada mais é do que aqueles esporos que é soltado das plantas. Então, a planta-mãe, ela exala esses esporos em um ambiente favorável, ele vai dar origem a outros seres. Então, esse tipo de reprodução assexuada é chamada de esporulação. Outro tipo de reprodução assexuada é chamada de regeneração. É a recomposição das partes perdidas do corpo de um ser vivo, quando um novo indivíduo se forma de um pedaço que se desprendeu do corpo do indivíduo adulto. Como um exemplo aqui, olha, nós temos aqui um ser vivo, um indivíduo, que é partido, é diferente da bipartição. Na bipartição ocorre de maneira natural. Na regeneração, não, ocorre de maneira artificial. Por alguma razão, esse indivíduo ele foi repartido e essas partes que foi composta, ela se regenera, nascendo aí, dando origem aí a um novo indivíduo, a partir dessa partição desse indivíduo. Temos aqui também tipos de reprodução assexuada. Reprodução assexuada em plantas. Agora vamos ver nas plantas os tipos de reprodução assexuada. A forma mais comum de reprodução assexuada em plantas é denominada propagação vegetativa. Nela, estruturas como os caules e folhas de determinadas plantas formam raízes, dando origem a novos indivíduos. Geralmente, gente, essas técnicas de reprodução assexuada em plantas é muito comum na agricultura, né? Nós vemos, eu acho que inclusive vocês já viram determinados cultivos, por exemplo, da cana-de-açúcar, ser utilizado uma dessas técnicas aqui. Então, vamos ver algumas técnicas de reprodução assexuada em plantas. Primeiro, nós temos a eustarquia. Ramos caulinares contendo gemas laterais são cortados, assim como na gema apical, e são plantados, dando origem a novas plantas. Como no caso da cana-de-açúcar, que eu falei anteriormente, né? Se corta o caule, coloca lá na terra e vai dar origem a uma nova planta. Nós temos também a enxertia. Uma muda, cavaleiro ou enxerto, é transplantada em outra, cavalo ou porta-enxerto, enraizada. Como no caso aqui, né? Se pega de uma outra planta, se corta essa planta em duas, coloca no meio e enxerta na outra planta. Então, essa técnica é chamada de enxertia. Aqui na figura nós vemos bem, né? Essa técnica de reprodução assexuada em planta. Nós temos a auporquia. É feito um pequeno corte em um ramo da planta que é protegido por terra úmida, envolvido em um recipiente como saco ou pano. Quando as raízes se desenvolvem, o ramo é retirado e plantado.
A alporquia, por quê, gente? Vocês já viram aquelas porcas que em algumas máquinas tem? Então é feito praticamente como isso, como essa técnica de colocar tipo uma porca na planta e depois pega essa planta e dá origem a uma nova planta. Nós temos também, por último aqui, a técnica de reprodução assexuada em planta. Plantas a mergulhia. Parte de ramos são enterrados até que se criem raízes, sendo depois separados da planta de origem e replantadas. Como vocês podem observar bem aqui, né? Partes são enterradas dessa planta aqui, até que se criem raízes, sendo depois separadas, quer dizer, cortadas, dando origem à planta, a outra planta, né? A outro ser vivo. Pois bem, gente, por hoje é só, né? Então, vocês vão lá responder as atividades que serão postadas lá no grupo, como também essas atividades, inclusive esses slides, inclusive o livro-texto, ele vai estar disponível lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Então, quem tiver acesso pode ir lá, tanto rever a aula, como esse material vai estar lá. Certo? O que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão assistir a aula, essa aula aqui, depois vão ler o livro-texto, que também está lá, e em seguida fazer as atividades. Eu preparei duas atividades, uma para hoje, ser entregue hoje, e a outra para ser entregue na aula de amanhã, certo? Então, vamos à obra e estudar.